todos e a todas, eu faço parte do programa de pós-graduação em Informática da UFPR. Eu me chamo Mariana Carmin, faço mestrado em Arquitetura de Computadores no Laboratório de Pesquisa RAIPS, com orientação do professor Marco Antônio Zanata Alves. Nosso trabalho é intitulado Adaptação Dinâmica de Cache em Arquiteturas Heterogêneas, baseado no perfil das aplicações. Bom, quando a gente pensa em o que a gente quer em um computador, geralmente a gente tem expectativas alinhadas com a de seu Carlos. Seu Carlos queria programar no Eclipse enquanto ele ouvia um podcast e baixava um jogo, mas o computador dele vivia travando. Seu Carlos então teve a brilhante ideia de que ele precisava de um computador mais rápido. Quando a gente pensa em computadores mais rápidos, a gente geralmente pensa em aumentar o número de cores. Realmente é um ganho de performance quando a gente aumenta esse número de cores. A pergunta que fica então é por que a gente não aumenta esse número até que o ganho de performance satisfaça as nossas necessidades? Uma das respostas é que, associado a esse aumento da performance, está também um aumento no consumo de energia. Quanto mais cores eu tenho, mais energia eu vou desprender para manter todos eles ligados e funcionando. Um dos fatores que está associado a esse consumo de energia é a hierarquia de memória cache que existe para cada processador. Além disso, conforme eu aumento o número de cores, eu aumento a pressão no meu último nível de memória cache, já que ele é compartilhado entre os cores. Então, quando eu tenho 2 cores, por exemplo, esse último nível tem que responder a um número de requisições. Conforme eu aumento esse número para 4, para 6, para 8 cores, eu aumento esse número de requisições, aumentando assim a pressão desse meu último nível de memória cache. Esse é um dos grandes desafios na área de arquitetura de computadores: esconder a latência de acesso à memória. Os nossos processadores avançaram muito, mas quando a gente olha para as memórias, elas não avançaram ao mesmo passo dos processadores. A gente cria, assim, uma limitação de ganho de desempenho associada às memórias, que é o problema que a gente chama de memory wall. Uma técnica para resolver esse problema foi aumentar o tamanho dessas caches. Já que buscar dados na minha memória principal ou no meu disco tem uma latência muito grande, eu tenho que aumentar a probabilidade do dado que eu quero estar dentro da minha cache, que tem uma latência de acesso menor. Por isso eu aumento o tamanho dela, aumentando essa probabilidade. Mas existem pontos negativos associados a isso, que são o fato de que essas memórias caches elas vão ocupar ainda mais espaço de projeto, e eu tenho um espaço de projeto finito. Além disso, memórias cache maiores vão consumir ainda mais energia. Quando a gente olha para o outro lado desse problema, a gente percebe que a Intel lançou nos últimos anos uma família de processadores que tem um último nível de cache menor quando comparado a famílias anteriores a dela. Esse fato é associado ao fato de que já existe na literatura trabalhos que mostram que há aplicações que ganham ou que mantêm o mesmo desempenho quando esse último nível de cache é retirado, nos faz acreditar que a gente pode retirar ou desligar esse último nível de memória cache. A pergunta então é: como que eu vou descobrir quais são essas aplicações que ganham no desempenho quando eu estou retirando esse último nível de memória? A resposta que a gente deu para essa pergunta foi utilizar o perfil das aplicações. Esse perfil ele é traçado utilizando métricas do processador, como cache hit ou cache miss, por exemplo. Essas métricas são colhidas ao longo da execução da aplicação, e esse perfil é traçado. Esse perfil nos informa se a cache está sendo utilizada pela aplicação ou se ela não está. Esse perfil, então, ele é adaptável ao longo do tempo, o que é muito importante, já que ao longo da execução da aplicação ela possui diferentes fases, com diferentes comportamentos. Nossa ideia, então, é ao longo da execução observar esse perfil da aplicação, e esse perfil vai nos dizer se a cache está sendo útil, e aí ela se mantém ligada, ou no caso dela não ser mais útil, a gente pode desligar esse último nível de memória cache, ou no caso de arquiteturas heterogêneas, migrar essa aplicação para um código que não tenha o último nível de memória cache. Como isso é feito ao longo da execução, essa cache pode voltar a ser útil e aí ela é religada ou essa aplicação é migrada novamente. Seu Carlos voltou para nos dizer que além de ser mais rápido, esse computador não pode esquentar e nem ser muito grande. A gente consegue ajudar ele, já que a gente vai minimizar esse consumo de energia. Minimizando o consumo de energia, a gente consegue fazer com que esse computador esquente menos. Outras contribuições que a gente tem são diminuir o espaço de projeto e evitar que esses recursos fiquem ociosos, já que em arquiteturas heterogêneas a gente consegue mapear a aplicação para um core onde o último nível de cache não fique subaproveitado pela aplicação que está sendo executada. Com tudo isso, a gente consegue contribuir para o problema de memory wall. Muito obrigada pela atenção.